Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, que vai nos dizer assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, lhe disse: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que não, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. Amém, meus irmãos? Esta passagem, essa parábola do joio e do trigo, ela é muito conhecida. Até no meio das pessoas que não são evangélicas, a gente pode ver, às vezes, em algumas situações, pessoas usando esta parábola aqui, do joio e do trigo, semeando, pensando naquelas pessoas que é ruins, que está no meio das pessoas boas, de bom coração, que quer fazer algo para ajudar. E a gente vê muitas pessoas ali se referindo, se direcionando aquelas pessoas como joio, né? Mas o que esta parábola quer falar conosco, que somos filhos de Deus? O que esta passagem aqui no capítulo 13 vai nos fazer refletir nesta manhã sobre o joio e o trigo? Antes do versículo 44, a gente vai ver Jesus ali falando uma parábola do semeador. Vai falar sobre um semeador que saiu para plantar, e aí ele começa a falar como é o reino do céu. Ele começa a falar em semente, em uma terra boa, em uma terra fértil. Agora aqui, no meio desse capítulo 13, no versículo 24, Jesus vai e conta esta outra parábola para os seus discípulos. Ele fala: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Olha como é que Jesus, palavras do próprio Jesus Cristo aqui no capítulo 13, olha como Jesus Cristo assemelha o reino dos céus. Olha como ele coloca para seus discípulos, que ressoa nos tempos da gente até hoje, como é que nós podemos comparar o reino dos céus. Ele vai dizer: é como se é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. A Bíblia vai falar que aqui um homem está agora plantando boas sementes ali no campo. Arou a terra, tirou todas as pedras, tudo aquilo que empata da semente crescer, ele tirou tudo direitinho. Ali ele vai molhar depois daquela semente ali plantada, e ele vai esperar o tempo certo para a colheita daquilo que ele plantou. Né? Assim, os homens que trabalham no campo, ele vai plantar tomate, ele vai primeiro ajeitar a terra, botar ali as proteínas que aquela terra precisa para dar bom fruto. Aqueles que plantam maçã, que plantam uva, plantam maracujá, tudo eles vão preparar primeiro a terra.
para que a semente germine ali e dê um bom fruto. No reino do céu, na nossa vida espiritual, é assim que acontece. Vem alguém enviado por Deus, alguém nos faz o convite, vamos ali para a igreja, vamos ali ouvir a palavra. Muitas pessoas vão ali e aceitam aquele convite, como eu e você, meu irmão, aceitou esse convite. E ali a palavra está sendo pregada, os louvores estão sendo entoados, as orações estão sendo feitas na igreja. E nosso coração é essa terra. É essa terra que o bom homem, o homem de Deus, ou seja, aquele que fez o convite, aquele que está ali louvando, aquele que está pregando, aquele que está orando, está plantando a semente. Está ali fazendo com que a gente entenda que não só aquilo que nós pensamos, que nós achamos que é verdade, é totalmente a verdade. Que a própria Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então este homem está aqui plantando a semente. Que semente é essa, meu irmão? A semente da palavra de Deus. A semente do Evangelho. A semente da verdade. A semente de uma vida eterna. E está tudo bom, porque a gente está ali, naquele ambiente, na casa de Deus, na igreja, ali sentindo coisas às vezes diferentes, ou fazendo a alta reflexão da nossa vida. Mas a Bíblia vai nos falar que ao dormir aos homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Ali a gente vai, se alegra, ali sente, ali que algo diferente acontece na igreja. Acontece na nossa vida quando nós damos o lugar para o Espírito Santo de Deus fazer a morada, fazer ali toda a limpeza necessária. Aí a pessoa vai, aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e começa ali a limpar aquilo que desagrada a Deus. É um vício, é uma falta de entendimento, é um adultério, é a mentira, é a bebida. Começa ali a não querer mais, a fazer essas práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui que ao dormir, e que dormir é esse, meu irmão? Não serve só para os ímpios. Agora serve também para o servo de Deus. Que este dormir aqui não significa um dormir para descansar o corpo, mas também um dormir espiritualmente. O que significa esse dormir? Deixando de ir para a igreja, deixando de louvar, deixando de orar, deixando de ler a sua Bíblia, deixando de fazer a devocional, deixando de participar dos ministérios da igreja, deixando de participar daquilo que outra hora foi crescimento e é crescimento para a sua vida espiritual, e fazendo coisas seculares, coisas que acarreta ali, que toma seu tempo, que às vezes ficamos ansiosos com muitas coisas. E Jesus Cristo vai dizer lá para Marta, quando Marta recebe Jesus Cristo ali na casa dela, e Maria senta aos pés de Jesus, e Marta, como uma boa anfitriã, vai para a cozinha, preparar uma coisa, preparar outra. Quando ela se vê que está fadigada, que está ali tumultuada com muitas coisas, ela vai dizer para Jesus: mestre, não te importa que Maria venha me ajudar? Mande que ela venha me ajudar. E Jesus vai dizer: Marta, Marta, andais ansiosa por muitas coisas, e uma só é necessária. Maria, porém, escolheu a melhor parte, e isso dela não vai ser tirado. Tá vendo? Quando a gente começa a ficar acarretada, tarefada com muitas coisas do secular, que eu sei que nós temos que fazer, mas não tira um tempinho para a nossa vida espiritual,
Isto significa dormir. Dormir de não estar ali mais ligado em fazer as coisas que a gente fazia para o reino de Deus. Esse dormir que a Bíblia aqui está dizendo é aqueles que deixam de participar daquilo, como eu falei, que causa um crescimento espiritual. Mas ele vai falar, e mais dormir nos homens veio o seu inimigo, ou como é que o inimigo vem e aproveita a oportunidade de que aquelas pessoas agora ali estão fracas espiritualmente. E o que vai fazer? Plantar outra semente. Plantar a semente da dúvida. Plantar a semente da discórdia. Plantar a semente do orgulho. Plantar a semente do egoísmo. Plantar uma semente que não precisa mais participar dos PGMs, não precisa mais estar na igreja às quartas-feiras, os domingos, domingo pela manhã, domingo pela noite, participar dos ministérios, porque já conhece a palavra. É neste dormir que o inimigo vem e aproveita e planta. Planta o que, meu irmão? Aí ele semeia o joio no meio do trigo e se retira. Ele vem, planta todas essas sementes que afasta do crescimento espiritual e ele vai e se retira. Por quê? Porque se a pessoa for lá dar um conselho para muitas pessoas que está já com esta semente germinando, essa semente que eu falei aqui, que o inimigo plantou, ela não vai ganhar aquela pessoa. Vai ter discórdia, a pessoa vai ficar inimigo. Então, ele vai lá, planta e se retira. Ele vai lá, semeia aquilo no coração da pessoa que já está ali com o trigo plantado, com uma boa semente plantado, ele planta a semente dele e se retira. E a palavra está bem clara em falar que ele vai, semeia aquilo que não é do agrado de Deus e se retira. Mas no verso 26 a Bíblia vai dizer: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também um joio. Olha como a Bíblia vai nos dizer: quando ali a semente está ali semeada, pronta para crescer, também aparece o que? O joio. Também o joio vem. E o joio é coisas que ficam no coração daquelas pessoas que estão servindo a Deus, que não agrada a Deus. Alguns linguajar que não agrada a Deus. Alguns comportamentos que não agrada a Deus. Alguns pensamentos que não agrada a Deus no meio do coração daquela pessoa que serve a Deus. Algumas práticas que não agrada a Deus porque foi semeada pelo inimigo. E é isso que nós temos que prestar atenção, para que o inimigo não venha e semeie coisas que Deus não está se agradando da gente. A Bíblia vai dizer que elas aparecem quando começa a dar o crescimento. E esse crescimento aqui é quando a gente começa a crescer espiritualmente. Quando a gente consegue entender a palavra de Deus. Quando a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado, começa também a vir as dúvidas, as coisas que desagradam a Deus. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? Olha que os trabalhadores daquele homem perguntaram para ele. Quando eles foram, e agora quando eles viram a semente germinar, crescer, Deus deu crescimento, mas eles notaram que ali naquele crescimento tinha algo que aquele homem, o dono do campo, não plantou.
não semeou. E às vezes nós estamos assim, coisas que não está escrita aqui, ou que está escrita que é para a gente não fazer, para a gente não se comportar igual, ter um comportamento igual àqueles que se comportaram de uma maneira errada, e a gente sabe agora o que aconteceu com eles. E a Bíblia nos mostra como nós temos que fazer, porque fizeram desse jeito e se deram de mal. E agora esses homens vão dizer: olha, o Senhor não só plantou coisas boas, semente boa, porque tem ali um joio no meio do trigo. E aqui começa esta pregação desta manhã, esta reflexão desta manhã, essa pequena reflexão para a gente ver de fato como é que nós estamos nos comportando diante do reino do céu. Olha, meus irmãos, quando aqueles trabalhadores vai dizer ao pai de família: olha, tu não semeaste só semente boa, porque está ali o joio no meio do trigo. Olha a resposta dele. E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: que queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele responde: porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Olha, meus irmãos, o que a palavra está nos dizendo. Quando aqueles trabalhadores viu que tinha algo diferente ali no meio da plantação, no meio daquilo que eles plantaram, que foi uma semente boa, a semente da paz, a semente do amor, a semente da humildade, trazendo isso para a vida espiritual. Quando eles viram que tinha outras sementes, da discórdia, do egoísmo, da falsidade, da mentira, da desconfiança, eles falaram: querem que nós vamos lá e arranquemos? Muitas das vezes tem pessoas assim na igreja, no meio de um grupo que nós formamos, e tem pessoas ali que é igual um joio, e a nossa tendência é: exclui, elimina, tira daqui, não está edificando nada, não presta para nada, ali é pedra de tropeço. Essa é a nossa tendência, querer eliminar aquelas pessoas do nosso rol, da nossa convivência, que não está acrescentando nada. E nós temos esse defeito de querer eliminar. Mas quando este homem aqui, que está representando a Jesus Cristo, que naquele grande dia quem vai fazer a colheita é Ele, ele fala: não tire, porque você pode tirar o joio do meio e tirar o joio junto com o trigo. Isso se refere àquela pessoa que talvez é o joio que nós queremos arrancar, mas tem um trigo ali, que é um parente, que é um amigo próximo, que é um filho, que é uma filha. Quando vê tirar aquele joio do meio do trigo, ali ele também vai querer ir junto, vai ofender ele também. É por isso que o homem está dizendo aqui, o que representa Jesus Cristo, está dizendo: deixe que na colheita é eu que vou tirar, é eu que vou separar, porque eu sei qual é o joio e qual é o trigo. Eu sei qual é o que me serve e o que não me serve. E às vezes nós queremos tirar, arrancar de qualquer maneira o joio. Mas se nós formos parar para pensar, às vezes nós nos comportamos igual o joio perante a Deus. E Deus não nos lança fora. E Deus está ali, dando mais uma oportunidade para que eu e você
abra um leque nas áreas da nossa vida e veja qual é os joios da nossa vida que nós temos que tirar. Porque os joios da nossa vida, eu e você podemos tirar. Porque não vai ofender outra pessoa. E se nós somos o trigo, se nós estamos dando bom fruto, se a semente que foi plantada, semeada no nosso coração, germinou, nós temos que estar na convivência dessas pessoas que por algum motivo não está germinando e mostrar a ela a transformação de vida. Às vezes é árduo, às vezes é difícil. É difícil também nós sermos joios o tempo o tempo todo, quando nós temos algo que nós perdemos. Quando nós pedimos algo a Deus e não vem. É difícil ser trigo, mas nós temos que ser este trigo para germinar na vida daqueles joios. Mas se eles não quiserem dar ouvido, meu irmão, deixe. Porque quem vai fazer a colheita é Cristo. Naquele último dia, quem vai separar o trigo do joio é Jesus Cristo. Nós temos que só pregar, levar a palavra, se comportar como um trigo. O que é que o trigo serve para quê, meu irmão? Para alimentar. O trigo serve para alimentar. E como é que nós estamos alimentando essas pessoas que é joio, essas pessoas que estão nas trevas, essas pessoas que estão acorrentadas pelo pecado? Temos que nos alimentar com a palavra, com a luz da Bíblia, falando para elas que Jesus Cristo salva, cura, liberta. E se elas não quiserem ouvir, escutar, prestar atenção e colocar na vida dela, agora é com ela e Deus. Mas nosso papel é não fazer acepção de pessoa. Nosso papel não é separar. Às vezes nós temos que separar muitas coisas da nossa vida, em falar aquilo que é da nossa intimidade com pessoas que nós não somos íntimos, ou com pessoas que nós pensamos que é íntimo, que é amigo, mas na verdade não é. Aí nós temos que pedir a Deus discernimento, para que Deus possa discernir no nosso coração a quem nós devemos falar algo que amanhã não vai estar na boca de outras pessoas. Porque intimidade nós temos que ter com poucos. Mas estar ali no meio, sabendo que aquela pessoa é falsa, sabendo que aquela pessoa é traíra, sabendo que aquela pessoa é o joio, não nos dá o direito de afastar, de separar. Nos dá o direito de não contar algo da nossa vida pessoal ou de outra pessoa que confiou em nós para aquelas pessoas. Mas essas pessoas têm que estar perto de nós, porque Jesus Cristo nos ensina assim. A Bíblia diz que Jesus Cristo não andava com os fariseus, não andava com os escriba, com aqueles sacerdotes, aqueles hipócritas, não. Jesus Cristo andava com publicanos e pecadores. Jesus Cristo deixou uma mulher pecadora lavar os pés dele com lágrimas, enxugar com o cabelo e beijar. Ao ponto daqueles fariseus dizer, se ele fosse profeta, ele sabia quem estava tocando no pé. E Jesus vai dizer, você vê essa mulher? Eu cheguei na sua casa, você não me deu água para os meus pés. Eu cheguei em sua casa, você não me deu o óculos santos. Eu cheguei na sua casa, você não ungiu a minha cabeça. Mas desde a hora que eu cheguei aqui, esta mulher
lavou meus pés com as lágrimas, enxugou com o cabelo e derramou todo um óleo que exalou toda a casa, que estava ali num vaso de alabastro. Aquela mulher ungiu os pés de Jesus com aquele óleo que ali deixou aquela casa toda aromada. Mas o que nós temos que fazer, meus irmãos, é estar mais perto dessas pessoas para falar da palavra de Deus, do plano de salvação. Assim como este homem falou aqui, porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meio do celeiro. Olha que palavra maravilhosa, olha que ensinamento. Ele disse: deixai crescer, deixe crescer o joio no meio do trigo, deixa crescer, porque no dia da ceifa o ceifeiro vai vir e vai separar aqueles que é joio, vai ser queimado, mas aquele que é trigo vai ser juntado no meio do celeiro. O que isso quer dizer para nós? O joio era comum na Palestina, é muito parecido com o trigo. Não é possível distingui-lo do trigo até o grão aparecer na época da colheita. Tá vendo? O joio e o trigo, só sabemos que é o joio, o que é o trigo, quando o grão aparece. Antes do grão aparecer, é igual. Todo mundo dava por um, mas quando o grão aparece, aí sim podemos saber distinguir quem é o joio e quem é o trigo. O que isso quer dizer, meu irmão? É quando o grão aparece da santidade. Sede santo como meu Pai é santo. O grão da mansidão, o grão da alegria, o grão da paz, o grão do amor, o grão de reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Quando o grão aparece, quer dizer que deixamos uma vida pecaminosa, entregamos tudo na mão de Deus. Mesmo se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se eu for curado de uma enfermidade, Ele é Deus. Se eu não for, Ele é Deus. Quando este grão do reconhecimento de quem é de fato Jesus Cristo na nossa vida aparece, aponta as pessoas, vai dizer: ali é trigo, ali é servo de Deus, ali é um verdadeiro servo, ali é uma verdadeira serva, ali é homem e é mulher de Deus. Mas quando não aparece esse grão, e as pessoas vão dizer: para que eu vou para a igreja? Para ser igual a ciclano? Para ser igual a fulano? Tudo que tem vem com ignorância, uma resposta na ponta da língua. Às vezes nós temos que se calar e falar no momento certo. Esta é a diferença do joio e do trigo. Quando o grão aparece, as pessoas vão saber quem é o joio e quem é o trigo. Qual é o grão que está aparecendo? Ou qual é o grão que está deixando de aparecer? Será que é o grão da felicidade, da palavra, do amor? Ou é o grão da arrogância, da ignorância, da valentia? Nós temos que parar para refletir, meus irmãos, nesta manhã,
se de fato nós estamos sendo joio ou trigo. Mas a palavra continua dizendo: a mensagem principal desta parábola é que o reino consumado de Deus será diferente do reino presente, no fato de que o reino consumado é um ambiente perfeito, somente com os filhos do reino. Atualmente, os filhos do reino e os filhos do mal vivem juntos na sociedade humana. Olha o que o autor está dizendo aqui, que a mensagem principal da parábola é que o reino consumado de Deus será diferente do reino presente. O reino de Deus não é igual ao reino deste mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Vivemos, meus irmãos, juntos com pessoas boas, de bom caráter, e com pessoas de mau caráter. E às vezes nós temos que conviver no trabalho, na vizinhança, dentro de casa, na igreja, e nós não podemos deixar esta maldade, estes joelhos, este grão que aponta a afetar aquilo que nós temos, que Deus nos deu de especial, que é o amor. Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos, vendesse todos os meus bens, repartisse com os pobres e não tivesse o amor, nada disso adiantaria. Porque é com este olhar de amor que nós temos que olhar para as pessoas, que nós possamos ser o joio. Sim, que nós possamos ser o trigo. Sim, deixa o joio vir e conviver conosco, mas que nós possamos apontar o grão, para que todos possam diferenciar que nós somos servos de Deus e temos o amor que Jesus Cristo nos disse que era para nós termos. Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não disse só para amar os trigos, mas ele disse próximo. Se refere aos joios que a vida nos traz. Ela no trabalho tem joio, ame. Vai vir uma palavra para você rebater, mas se lembre, você é trigo. Você é o trigo. Ele lá é o joio. Então deixe apontar o grão que existe dentro de você, para que eles vejam que você é diferenciado, que você é diferenciada, que Jesus Cristo de fato reina em sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu coração o que faltou nesta mensagem. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.